pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre análise gráfica, né? Para quem não conhece ainda sobre análise gráfica, análise técnica, eu e Samuel estaremos hoje falando sobre esse assunto. Traremos algumas noções básicas para vocês, tá? Sobre como interpretar como é que está uma tendência do mercado, né? Identificar como é que está se o mercado permanece em queda, se permanece em alta. Enfim, vamos dar algumas orientações para vocês, falar sobre algumas ferramentas, né, alguns indicadores que vocês podem estar utilizando depois a favor de vocês, né, para que vocês depois, claro, possam desenvolver o estudo, né, a gente vai abrir os caminhos, mas depois vocês vão estar desenvolvendo o estudo de vocês, né. Para quem já nos apresentamos nas outras lives, né, meu nome é Murilo Raul Martins. Samuel Corrêa, esperamos que vocês já nos conheçam, né, esperamos que estejam acompanhando aí os vídeos. A gente tem recebido uns feedbacks positivos aí do pessoal que tem acompanhado as aulas, né? E como ele falou, hoje a gente vai falar sobre análise gráfica, né? Chamado também de análise técnica. E esse é um tema assim bem amplo, né? Bem vasto. A gente vai dar algumas noções introdutórias, mas é sempre válido você se aprofundar no assunto, né? Um assunto que tem bastante abordagens, bastante ramos assim da própria análise técnica, né? Então, mas é bem legal. A gente vai mostrar para vocês aqui, tenho certeza que vocês vão pelo menos aproveitar no sentido da curiosidade do que são aqueles gráficos, né, que aparecem em toda a tela, aí você já vai conseguir explicar mais ou menos como é que funcionam esses gráficos de velas que a gente chama, né? Exatamente, né? E vamos também dar uma noção para o pessoal sobre os indicadores, né, Samuel? E aí para dar um direcional, né, para você saber dar aquela analisada no gráfico, né, depois que você fez recapitulando a última, vamos dar uma recapitulada na última aula, só falar o que a gente conversou na última aula. A gente falou sobre análise fundamentalista, os indicadores fundamentalistas, né, Samuel? Sobre balanço patrimonial, demonstrativo de resultado e fluxo de caixa. Então, a gente falou para vocês analisarem os critérios das empresas, né? Quero analisar o critério de uma empresa. Então, mas de repente você vai analisar uma boa empresa, né? Uma ótima empresa, e vai pegar no momento que ela está super valorizada, né? Então, claro, o que está lá nos indicadores, ele se reflete no gráfico, né? Mas é bom que você case essas duas análises, que você vai ter um nível de assertividade muito maior, né, do que se você olhar somente uma análise fundamentalista ou se você olhar somente uma parte gráfica, né? A análise fundamentalista, né, como a gente comentou na última aula, ela serve para você saber se a empresa ela tá cara ou barata, né, de acordo com aqueles fundamentos que a gente passou, né, de acordo com o seu balanço patrimonial, né, o balanço patrimonial da empresa, no caso. Então você vai analisar e ver se o valor que ela está sendo negociada em bolsa é caro ou barato perto da lucratividade que ela tem dado. Então essa é uma forma de abordagem, né? Uma forma de ver o mercado. Só que o mercado ele pode ser visto de duas formas, através do preço e através do tempo. Então assim, é o que os americanos chamam de pricing e timing. Então assim, o pricing é a análise fundamentalista, é a análise do preço. Só que muitas vezes a gente tem uma boa empresa, ela está sendo negociada num bom preço, né, de acordo com seus fundamentos, mas o mercado não está dando muita bola para ela, digamos assim. O que é esse mercado, né? São a soma de todas as pessoas que estão negociando ali na Bolsa de Valores, os bancos, né, assim, os grandes milionários, as grandes corretoras. Então assim, a gente é pequeno perto dessas pessoas, né? O fluxo de capital que vem da pessoa física não é tanto, embora tenha aumentado, mas não é tanto para fazer frente à força que eles têm no mercado. Então assim, a análise técnica ela vai mostrar o timing da gente entrar na operação, né? Então assim, todo mundo começou a olhar para aquela ação ali e agora ela está subindo. Então a gente vai analisar através da análise técnica critérios, né, que nos deem uma boa segurança para entrar na operação e para pegar uma boa tendência, né? O que é uma tendência? É a gente pegar uma operação que ela tem um horizonte de tempo que ela continue subindo. Então a gente vai ver isso aí nessa aula. Então assim, pessoal, sempre casando as duas informações, né, o nível de acerto de vocês vai ser bem melhor, né? Então,
É claro que você vai precisar um pouquinho de estudo, né? Conhecer um pouquinho mais, mas assim, vocês vão se familiarizar muito fácil com os indicadores, são fáceis de estar utilizando. Eles mostram a direção do mercado, a gente vai passar para vocês aqui. Depois, claro, você pode se aprofundar um pouco mais, a gente até está com um novo projeto aí, vai estar trazendo mais conteúdo para vocês, né? Em breve a gente tem mais novidades, mas casando essas duas informações aí vai ser bem bacana, vocês vão estar com uma bagagem bem legal aí, mas claro, vocês não podem parar o estudo por aqui, né? Precisa estar sempre se alimentando, né? Sempre estudando um pouquinho mais, porque esse conhecimento ele é muito amplo, né? Bom, vou começar falando então sobre análise técnica, Samuel. Vamos lá. Vamos falar. Bom, gente, análise técnica, né, ela serve para medir as oscilações do mercado, né, no espaço de tempo, né, ela num espaço curto de tempo. Então, vamos falar assim, ela trabalha com meios estatísticos, né, a gente trabalha com meios estatísticos, como é que está trabalhando esse mercado, o que ele pode fazer. Então, são meios estatísticos, né, e através dessas estatísticas, nós vamos estar mostrando para vocês como vocês interpretam isso no gráfico, né? Murilo, como é que a gente vai saber se ela está numa tendência de alta, se está numa tendência de baixa, se de repente uma ação ela fez uma alta muito considerável e agora o mercado está retraindo, né? Então isso a gente vai estar explicando para vocês, né? Vamos comentar um pouquinho sobre também plataformas, né, Samuel? A gente acabou não colocando aqui no slide, mas vamos falar um pouquinho também sobre as plataformas aí que estão disponíveis no mercado de forma gratuita, tá? Então, hoje na palma da mão vocês conseguem ter essas informações, vamos falar um pouquinho delas, né? E assim, hoje claro, eu tenho minha plataforma profissional, que é no meu computador, que eu chego em casa e eu analiso, mas eu tenho a mesma configuração, eu ajustei minha configuraçãozinha num software que ele é free, que ele é gratuito, né? Então eu consigo identificar, analisar ali naquele software como é que está o mercado no intraday, né? Dentro das negociações do dia, e como é que ele está fora disso, né? Se ele está numa tendência, se de repente o mercado está virando, está começando a fazer uma tendência de baixa ou invertendo a tendência, enfim, né? Tudo isso a gente consegue analisar pela parte gráfica, né? Deixa eu só fechar aqui, gente, que eu acabei deixando minha janela aqui aberta, para não ficar pitando aqui para vocês aqui. Deixa eu só fechar minha janela aqui do Chrome para não atrapalhar a nossa live, tá? Então, opa. Samuel, falar mais alguma coisa sobre esse... Na verdade, né, pessoal, a análise técnica, ela vai, como tá ali na tela, né, ela serve para medir as oscilações do mercado. O que são as oscilações do mercado? São os níveis de preço que as ações trabalham dentro de um período de tempo. Então, assim, dentro do gráfico, por exemplo, esse gráfico que vocês estão vendo na tela aí, é o gráfico do Ibovespa, tá? É o nosso índice das ações mais negociadas na Bolsa Brasileira. E ali ela tem ali, ó, 1D, que é o gráfico o gráfico diário. Então, assim, cada vela daquela ali, que a gente chama de vela, né? Cada candle. É um candle, né? Que é vela em inglês. Então, assim, representa um dia. Então, ali a gente já vai explicar para vocês como é que se mede isso. Mas, então, cada pauzinho daquele ali, para explicar de forma prática, representa um dia de negociação de uma determinada ação. Então, a ação ela abre um valor, ela trabalha dentro daquele dia ali uma série de valores, né, conforme ela vai sendo negociada, e essa forma de ver o mercado, que é a forma de gráfico de velas, ela nos dá já de uma forma visual para a gente saber em quanto que a ação abriu, como que ela foi negociada, se ela caiu muito durante o dia, e se ela caiu muito durante o dia, como que ela fechou. Então, de forma visual, isso facilita muito, né? E até um aspecto histórico, né? Esse tipo de gráfico, ele foi desenvolvido no período imperial da China, há muito tempo atrás. Não sei nem precisar a quantidade de anos, mas
mais de 2.000 anos, acho que 3.000 anos lá no mercado de arroz da China. Teve um senhor lá, digamos assim, como se fosse um senhor feudal, né? Ele era dono de muitas terras lá e tal, e produzia arroz, e esse arroz era negociado lá num tipo um mercado de arroz. E aí, para ele fazer bons negócios, ele deixava um servo dele lá só anotando enquanto o arroz estava sendo negociado, né? O arroz era negociado de forma de oferta e procura, tanto, negocia por tanto. Então esse servo ficava anotando, chegava no final do dia, entregava lá para esse senhor lá, e aí ele desenvolveu essa forma de ver o mercado, né? Então ele ia lá e anotava, hoje o arroz começou a ser negociado em tal ponto, teve um momento durante o dia que ele foi negociado a tanto, mas fechou em tanto. E ele foi montando esse tipo de gráfico, e ele foi vendo que em determinados níveis de preço o mercado reagia de forma comprando ou vendendo mais. Então assim, foi aí que começou essa leitura gráfica, né, de velas, que a gente vai falar um pouquinho mais aí no próximo slide. Então vamos lá. Desculpa, no outro slide. Temos um outro ainda, né? Bom, gente, assim, ó, o mercado, né, a gente recebe duas informações, tá? Duas informações a gente recebe da Bolsa de Valores. Deixa eu só inverter aqui, porque eu acho que eu e o Samuel estamos ficando na frente aí do slide de vocês, né? Então não podemos atrapalhar vocês aí com o nosso rostinho lindo. Então vamos lá, gente. Bom, a gente recebe da Bolsa de Valores dois indicadores, tá? Que são os indicadores de volume e indicadores de preço, né? Então, e aí, assim, Murilo, como é que forma todos esses meios estatísticos? Como é que eu vou receber todos esses outros indicadores? Então a gente vai estar falando para vocês sobre essas informações, né? Que existem fórmulas para isso. Claro, você não vai precisar estar fazendo as contas, você não vai precisar fazer essas fórmulas, né? Porque todas as plataformas já fazem essas contas, já entregam esses dados para você. E aí, a partir disso, o que você precisa é só saber interpretar, tá? Só saber entender o que esses números estão falando para vocês, tá? E a partir disso você tem a sua tomada de decisão. Claro que o nosso foco, né? Eu trabalho também fazendo compra e venda no mesmo dia, que é chamado day trade, ou até especulando num prazo de alguns dias. A gente vai até falar sobre os prazos operacionais ali na frente. Mas o foco de vocês não vai estar olhando num gráfico de espaço de tempo curto, né? A ideia da jornada Primeiros Passos é para você que queira formar uma carteira, né? Uma carteira para formar um patrimônio ao longo dos anos, né? Então você não vai estar com essa preocupação tão forte de olhar no curto prazo, né? Então a ideia é focar no longo prazo. Mas para isso também você não vai comprar uma empresa que está só caindo, né? Então é bacana você entender os indicadores, né? Saber fazer essa interpretação básica, tá? Para que aí você decida, eu fiz uma análise, entendi desse papel, né? E agora quero finalizar essa minha compra. E assim, gente, a gente está aberto lá no grupo para responder os questionamentos, tá? Tudo que não ficar claro nessa aula aqui vocês podem estar perguntando para nós lá, anotem suas dúvidas. E a gente vai preparar alguns conteúdos para fazer alguns complementos lá no grupo, né? É isso aí, né, pessoal? Então, assim, a gente tem ali os indicadores que a B3 nos fornece, né? Que é o indicador de volume, indicador de preço. E hoje isso está muito simples, né? Como a gente falou, né, um tempo atrás, as coisas precisavam ser calculadas na mão, né? A gente vê ali a imagem de uma bolsa de valores, ali na época que ainda tinha o pregão assim, presencial, né? A montoeira de pessoas gritando, tenho certeza que vocês já viram em filmes esse tipo de coisa, assim, compra, vende, não sei o quê. E isso tudo hoje tá tudo online, né? Tá na palma da mão, tá no celular, então, assim, não é nada difícil analisar, né? Por mais que a gente fale aqui sobre volume, sobre candle, não se preocupem com esses termos, porque o importante de você comprar uma ação é saber se ela está numa tendência, né? Se ela está numa tendência de alta, se está numa tendência de queda. Porque assim, por mais que você analise, Samuel, eu fui lá, eu olhei no Status Invest, ou no Fundamentos, os sites que vocês passaram na última aula,
vi que os lucros da empresa eles estão crescendo, né? A dívida está diminuindo, a empresa é boa, eu conheço o cliente da empresa, só que você olha o gráfico e a empresa só cai. Então, assim, principalmente nesse começo, eu não recomendo você comprar, assim, em nenhum momento a gente recomenda que compre com um gráfico numa tendência de baixa, né? Mas principalmente no começo, porque você não vai querer colocar o seu dinheiro lá, R$ 1.000, e aí daqui a pouco, daqui um mês, ir lá, vou dar uma olhada como é que tá aqui no meu investimento lá. E aí você vai olhar, tá R$ 800, né? Ninguém quer, digamos assim, perder dinheiro, porque não significa que você perdeu, porque você só perde se você efetivar uma venda, né? No curto prazo há oscilação de preço, mas você só vai perceber prejuízo ou lucro, né? Só vai realizar esse tipo de coisa se você efetivamente vender a sua ação. Então, assim, a gente quer passar para vocês aqui de forma simples, que vocês possam analisar e ver, não, essa ação aqui, ó, conforme a gente já analisou lá na análise fundamentalista, né? Ela tem bons indicadores e o mercado está percebendo isso e está pagando cada vez mais caro pela ação. Então, eu acredito, né, a partir da análise fundamentalista somada à análise técnica, que é um bom momento de entrar no papel. Então, a partir dessa sua formação de opinião, é que você vai executar uma compra de alguma ação, né? É isso que a gente recomenda. Vamos passar, Murilo, para mais um slide? Tem mais informação aí? Vamos lá, vamos passar para o próximo slide aí e falar sobre os prazos operacionais, né? Então, só para a gente deixar bem claro, de repente você vai estar olhando prazos operacionais mais curtos e você vai ver uma oscilação muito forte, né? Pode ser que a gente está num ano que tem uma volatilidade muito alta, né? O mercado está indo para cima, daqui a pouco ele devolve muito forte para baixo, como foi essa semana. Essa semana foi uma semana bem atípica, né? O mercado deu uma queda forte por conta do lockdown que está no exterior. Então, de repente, se a gente olhar num tempo gráfico aí muito curto, a gente vai ver que o mercado deu uma derretida, né? Deu uma queda, né? Então, a gente só quer passar para vocês também a questão dos prazos operacionais, né? Então, se você vai estar fazendo... para quem faz day trade, né? Não é o nosso foco aqui, mas para quem faz day trade, os prazos operacionais são 5 minutos, de 5 a 60, né? Sim. O pessoal costuma olhar ter essa visão, né? De 5 a 60 minutos. Tem gente que olha 1 minuto, né, meu? Tem gente que olha 1 minuto. Aí é teste para cardíaco. E aí já é muita loucura também, já acho, né? Mas o pessoal costuma olhar de 5 a 60, né? Se a gente for falar de swing trade, né? Aquelas estratégias que a gente compra e vende dentro de alguns dias para pegar alguma parte da tendência, aí são dias, né? Então, dentro de alguns dias. Falar de position, né? De repente, pegou uma empresa agora que está algumas semanas de alta, né? Então é chamado position trade, né? Que você vai comprar essa ação, vai ficar algumas semanas, vai ter uma rentabilidade e vai tirar o time de campo, digamos assim, né? Agora, se você é investidor aí de longo prazo, né? Aí são meses, né? E anos, né? Então não adianta a gente ficar, se a gente, nós somos aqui investidor, o perfil, o foco dessa jornada é ser investidor de longo prazo. Não adianta a gente ficar olhando prazos de 10, 15 minutos, 30 minutos, 60, ou de repente a swing trade a gente vê que, nossa, deu 2 dias de queda, eu estava com lucro legal, agora não estou mais. A ideia da jornada Primeiros Passos é que você faça uma carteira, né? Você vá fazendo aportes mensais, né? Não adianta você pegar todo o capital e você entrar numa mesma tacada, não, você vai entrando aos pouquinho, né? Isso é importante, né, Murilo? É muito importante, não adianta a gente chegar e falar, eu tenho 10 mil para investir, esses 10 mil aqui não vou precisar durante 2 anos. Aí você vai lá e compra, investe tudo. Não, vai comprando aos pouquinhos. Eu comprei esse mês 2, beleza, o mercado tá dando uma estabilizada, vou comprar um pouquinho mais. Então não adianta a gente chegar e testar o fundo do rio com os 2 pés, porque aí pode ser perigoso. Então vai comprando aos pouquinhos, né? Comprou, de repente o mercado deu mais uma quedinha, você vai lá e compra mais um pouquinho, né? Mas sempre lembrando, boas empresas, né? Não adianta a gente fazer isso com empresas ruins, empresas que estão perdendo fatias de mercado, né?
Os chamados micos, né? Os chamados micros, né? Então tem muita empresa aí no mercado que a gente até pode ser um tema importante pra gente comentar, né, sobre os micros, né? Sim. A gente pode fazer uma aula falando sobre micros, né? Porque às vezes vale a pena a gente ter aquele miquinho na carteira, né? Sim. Porque um miquinho como a MMX aí do nada desperta, né? Com certeza. A própria Oi, né, que entrou lá no começo desse ano, pegou uma, né, a gente sabe que a Oi ela passa por um processo aí, não sei se já está em recuperação judicial, né? Recuperação judicial. Então, assim, é uma empresa com vários problemas financeiros, mas que ainda tem algumas áreas, por exemplo, a parte de fibra ótica, né, que é uma parte que bem valorizada da empresa, que o mercado está de olho nisso. Então, assim, a ação dela oscila muito, né, e esse ano aí ela chegou a valer, o que, 50 centavos? 44. Chegou a 44 centavos e agora tá beirando... Tá 1,60. Chegou já quase R$2, né? Então, acho que já chegou a bater R$2, né? Bateu 2,20, se não me engano. Chegou a bater 2,20, então se você olha, de 44 para 2,20, foi mais de 200% aí num curto espaço de tempo, né? Então, assim, às vezes vale a pena a gente ter uma ação dessa, né? Dentro de um universo de outras ações boas que a gente tem, ter uma ação dessa, porque no momento assim de especulação o mercado ele pode jogar esse valor dessas ações para cima, você realizar um bom lucro nelas, né, e talvez comprar daí mais ações daquelas boas ações que você tem na carteira. Mas o importante de vocês analisarem, pessoal, nessa questão de prazos operacionais, é que vocês vão ouvir muito falar sobre day trade, né? O day trade isso, o day trade dá dinheiro, o day trade não dá dinheiro, e a gente não está aqui para dizer que o day trade não dá dinheiro, porque ele pode dar dinheiro, e a gente não está dizendo aqui que investidor, position, swing, existe um melhor que o outro. Não, são formas de abordagem, né? Mas a gente vê que pro iniciante, para aquela pessoa que quer começar a investir, a melhor abordagem é olhar o longo prazo, né? Como o Murilo falou, ir colocando aos poucos, comprando boas ações, comprando um valor menor, né? Não pegar todo o seu capital e já, não, vou colocar esse 10 mil aqui, que é todo o valor que eu tenho, e já colocar ali, porque numa eventual queda do mercado você vai ver o seu patrimônio diminuir, e talvez você não estando acostumado com esse tipo de volatilidade, né? Até porque o brasileiro não está acostumado com renda variável, a gente está acostumado a ter dinheiro em poupança. Então o dinheiro em poupança é uma coisa que tu coloca ali, tu sabe que tu tem o teu capital garantido, não tem uma rentabilidade expressiva, mas o capital está garantido, né? E renda variável já é um outro tipo de investimento, que você pode ter uma lucratividade muito boa, mas também você pode ter uma queda no preço das ações e você vê o seu patrimônio diminuir, né? Mas uma coisa que a gente também tem que deixar claro, pessoal, é assim, um medo que eu vejo nas pessoas, se eu colocar meu dinheiro lá e daí do nada eu posso perder tudo. Não é assim também, né? A gente tem vários tipos, várias coisas que a gente pode fazer para proteger o nosso patrimônio, para que chegue num determinado preço a gente venda as nossas ações para se proteger, ou até outros tipos de proteção que funcionam como seguro de carro, né? Uma outra hora a gente pode falar mais sobre isso, se o Murilo é especialista nesse tipo de operação. Mas o que a gente quer deixar claro aqui na questão dos prazos operacionais é que não existe um melhor que o outro, porém, para iniciar, a melhor forma de você começar é mesmo como investidor, fazendo ali aplicações mensais, né, e entrando aos poucos. Exatamente isso daí, gente. A gente às vezes a gente quer ter... comprei, eu comprei num ponto bom, deveria ter comprado mais, e aí a gente sempre, no mercado sempre vai ter aquela, às vezes eu costumo falar, sempre vai ter aquela oportunidade perdida, sempre vai ter, né? Vai ter aquele arrependimento de não ter comprado mais. Ou por que eu entrei, ou por que eu não entrei, ou por que eu coloquei só isso, né? Sempre vai ter isso. Agora, se você fizer um aporte constante, sim, né? Vou fazer um aporte constante, vou fazer todo mês ali R$1.000. Fez um aporte constante,
de repente você, aquele mesmo mercado deu uma queda muito forte, muito expressiva, e você de repente tem um caixinha até para fazer um pouco maior, um aporte um pouquinho maior, você faz aquele aportezinho maior, depois o mercado dá aquela retornada no mês seguinte, até porque o mercado está muito estável esse ano, e aí você consegue ir fazendo boas rentabilizações, né? Isso ao longo dos anos. Né? Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre o candle, né? As velas, né? Os candlestick. A gente comentou ali, o Samuel contou essa história aí do japonesinho que ele ficava lá fazendo essas anotações de preço aí para. Eu falei em chinês, mas na verdade é japonês. Foi japonês, né? Então para fazer essas anotações de preço. E agora a gente vai explicar para vocês como é que funciona os candles, né? Deixa eu até pegar meu mouse, que daí a gente consegue explicar para eles através do... Indicando na tela. Indicando na tela. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu pegar aqui a gente pode ir mostrando aí. Agora chegou o momento de vocês entenderem como é que funciona esses indicadores aí no gráfico, né? Agora você vai ver aquele negócio subindo, descendo, você vai entender o que ele quer nos dizer. Então vamos lá, gente. Assim, ó, quando você pega, né, um gráfico, um candle que ele é verde, né, ou for branquinho, o que ele significa? Ele significa que ele abriu aqui em cima, ó. Ele abriu aqui em cima, tá? Desculpa, a abertura dele tá aqui embaixo. Tá? Ele abriu aqui embaixo, quando o candle ele é positivo ele abre na parte de baixo, e aí quer dizer o quê? Que esse pavio aqui, ó, quer dizer que teve negociação, o preço veio até aqui embaixo, e aí a hora que ele chegou aqui embaixo o pessoal começou a comprar, então ele veio aqui para cima, e aí teve mais compra, o candle foi subindo, chegou nesse ponto aqui, ele foi até lá em cima, aqui ele fez a máxima do dia, vamos falar que seja aqui R$20 essa máxima do dia, depois o mercado deu uma vendinha e ele fechou em R$19,50, vamos falar assim, né? Então quer dizer que o mercado foi um candle positivo, ele abriu na parte de baixo e fechou na parte de cima, né? Chegou a vir um pouquinho mais para baixo, mas ele acabou indo lá em cima e depois deu uma retornadinha, né? Vamos falar assim, um candle diário, né? Vamos falar como se fosse um dia. Por um outro lado, quando é um candle vermelho, né? Ou aquele candle negro, a abertura sempre é na parte de cima, tá? Se ele é um candle negativo, ele abriu na parte de cima, o pessoal tentou comprar para dar uma empurradinha ele para cima, chegou aqui em cima que ele se cansou, e aí o mercado veio, devolveu isso aqui tudo, né? Devolveu a alta e foi lá embaixo. Quando chegou lá no fundo, né, ele fez a mínima do dia aqui, que é chamada mínima do dia, aí o mercado deu uma compradinha e ele acabou fechando nessa linha aqui, ó. Então, vocês vão ouvir falar muito sobre duas histórias no mercado, né? Que é a força do touro e a força do urso. O touro, né? O touro ele ataca de baixo para cima, então ele dá a cabeçada. Então isso aqui é um gráfico do touro, né? Que o touro deu uma cabeçada e jogou ele para cima, tá? Então o touro ele ataca de baixo para cima, ele dá a cabeçada. Então quando os touros deram uma pressionada no mercado, quer dizer que o pessoal comprou bastante, né? E por um outro lado, quando o pessoal fala, não, hoje foi dia de urso, né? Então quer dizer o que? O urso ele ataca de cima para baixo, né? Então o urso deu uma patada aqui e jogou o mercado para baixo, né? Então essa é a expressão que vocês sempre vão ouvir no mercado, que é a expressão do touro, que é o touro é o verdinho e o urso é o vermelho, né? Então o touro ele dá uma cabeçada, joga o mercado para cima, o urso ele dá uma patada e joga o mercado lá para baixo, né, Samuel? Sim, vocês já estão entendendo agora duas coisas que pouca gente sabe, né? Quem não trabalha com isso não sabe, que é interpretar um tipo de gráfico de candles, né? Que é o gráfico de velas. E essas duas figuras icônicas no mercado, né? Que são touro e urso. Então, assim, se você for em Wall Street, lá você vai ver lá aquele touro de bronze, né? Lá tem um touro de bronze, muita gente pergunta, por que tem um touro lá no meio da rua, né? É para simbolizar esse mercado de alta, né? Então, assim, esses gráficos talvez vocês encontrem de outras cores, né? Mas o importante é saber isso, assim, que a área onde ele tem coloração é a distância entre a abertura e o fechamento.
A parte que é chamada de pavio é onde o mercado foi, mas ele voltou para essa outra área ou de abertura ou de fechamento, né? Então assim, a gente tem candles de alta, como o Murilo explicou ali, e candles de baixa. Então claro que assim, vocês vão encontrar muitos tipos de velas, né? Aí tem 2 exemplos, né, de velas com pavio, mas a gente vai ter velas mais achatadas, velas mais longas, velas sem pavio, porque o mercado fechou na máxima do dia, ou ele fechou na mínima, então a gente vai ter, às vezes, pavio na parte de cima, mas sem pavio na parte de baixo. Às vezes sem corpo, né? Às vezes sem corpo, que aí o mercado abriu num ponto, foi lá em cima, devolveu, foi lá embaixo, devolveu e parou no mesmo ponto. Aí nem tem coloração, né? Fica só um risquinho. Só um assim, risquinho. Vamos passar para... Quer falar mais alguma coisa dessa parte de candles, Murilo? Não, tá legal. Acho que essa breve explicação foi boa, né? Para o pessoal poder entender a abertura, fechamento, máximo e mínima, né? É claro que depois fica a nossa dica aqui para você, se você quer se familiarizar um pouco mais com os candles, né? Aí você começa a estudar um pouquinho eles, né? Tem um livro do Carlos Alberto De Bastiani, né? É o Carlos Alberto De Bastiani, que é o livro de Candlestick. Se alguém quiser dar uma lida sobre esse conteúdo, manda uma mensagem para nós aí que a gente passa esse materialzinho em PDF para você estar dando uma estudada, tá? Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre suporte e resistência, né? Eu acho bem importante e como eu sou da engenharia, acabei trazendo aí um corte esquemático, né, de um prédio, né, para poder contextualizar e fazer essa historinha aí para o pessoal, né? Bom, gente, o que é suporte e resistência no gráfico, né? O suporte, a gente está pegando aqui esse prédio aqui. Então, o suporte sempre vai ser o piso aqui, né? Então, esse aqui é um piso, ó, esse aqui é um piso, então é um suporte, né? Ele está suportando aqui as pessoas, o mobiliário, né? Tudo ele está aqui suportando essa região, né? Só que o camarada, ele tem uma resistência acima dele, que é o teto. Se ele der um pulo aqui, ele vai bater com a cabeça e ele não vai conseguir passar. Utilize sempre as escadas, né? Utilize sempre as escadas. Então, assim, quando o mercado tenta passar nessa região, tenta passar e não consegue, daqui a pouco ele acha a escada, né? Sim. Daqui a pouco ele acha a escada e vai para o patamar superior. Então ele começa a trabalhar dentro dessa faixa de preço novamente. Então agora ele está trabalhando aqui dentro do segundo andar, né? Então vou lá, trabalhou aqui dentro do segundo, trabalhou dentro do segundo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as médias encostadas, ele foi pro próximo pavimento, né? Conseguiu romper. Então, assim, sempre que a gente fala de suporte, né, o suporte é o piso de algum pavimento, né, e a resistência é o teto, tá? A resistência é o teto. Então, se o mercado passou daquela resistência, ele está num outro patamar, ele está num outro alvo de preço, né, trabalhando numa outra região de preço, para ele voltar para um patamar inferior, né, ele vai, na hora que ele fizer uma retração, ele vai parar em cima daquele primeiro piso. Um exemplo disso foi o nosso mercado nacional, né? Ele fez essa queda que ele fez essa semana e parou ali onde tinha o piso, né? Que é justamente a imagem ali, aquela primeira imagem que a gente colocou lá no começo dos slides. A gente pode até voltar e falar sobre ela, Samuel, o que tu acha? Sim, é bom. É porque até o pessoal pode estar se perguntando assim, mas o que é esse piso, né? O que é esse teto? No gráfico isso fica bem claro, né? Por exemplo, nesse gráfico aí, agora que vocês já sabem como é que funcionam os candles, né? Então assim, a gente tem candles brancos nesse caso, que simbolizam candles de alta. Então ele abriu num patamar mais baixo e fechou num patamar mais alto, e candles de baixo. Então a gente vê ali um mercado subindo, né? Só candles brancos, aí ele começa a fazer uns candles pretos, candles brancos. Só que a tendência, vocês podem ver ali que ele está fazendo ali o mercado está fazendo uma correção de preço, né? E chega num patamar lá embaixo, aonde ele começa a reagir, né? Então ele começa a reagir, vai, chega num ponto ali, né? Se o Murilo puder mostrar com o mouse ali o ponto esse ponto aí, o mercado começa a vender bastante, né? Então ele vende, olha onde ele foi chegar.
lá naquela mínima que a gente já tinha. Então isso aí a gente chama de suporte, né? É como se fosse o piso da construção, que o Murilo falou. Então assim, ó, pode ver que o candle, ele é um candle branco, né? Formado o último candle que a gente tem ali. Então ele abriu no patamar, ele desceu até o ponto que ele havia já negociado anteriormente, a faixa de preço anterior, e depois ele subiu acima do preço que ele tinha feito a abertura. Então assim, a gente vê que aquele nível de preço anterior lá, ele funcionou como um piso. Então a gente chama isso de resistência. Se caso o candle viesse a furar aquela região ali, talvez a gente pudesse ter uma queda ainda maior, porque as pessoas aí identificam, né? Porque o que o gráfico mede uma sensação geral de mercado, né? É até um efeito psicológico de como as pessoas reagem a determinados preços. Então a gente vê que ali naquele ponto o mercado pensou, opa, esse ponto aqui é um ponto barato, porque anteriormente ele trabalhou nesse ponto e o mercado começou a comprar. Então aqui eu acho que é um bom ponto para começar a comprar. E aí o pessoal começa a comprar, e aí vai lançando ordens, como a gente já viu lá do book de ofertas, né, nas aulas anteriores, vai lançando uma ordem um centavo mais alto do que o outro, e assim vai, e o mercado vai subindo. Então a gente tem aquele candle ali que bateu num suporte e subiu. Agora, se ele continuar subindo e ele chegar lá na máxima que fez a gente tem praticamente dois níveis aí de resistência, né? Mostra com o mouse ali, Murilo, a máxima dessa pernada aí, que é aqui, isso aí. Né? A gente tem esse nível de preço aí para ser testado, porque agora o mercado, no caso, ele vai tentar subir de novo, né? Em tese, né? Ele pode vir a cair também, mas se ele for subir nesse grau de preço ali, dessa última perna que ele fez, que a gente chama de perna, ele vai ter uma certa hesitação do mercado, né? Será que esse ponto aqui continuo comprando? O que vai acontecer? Então é essa sensação de mercado que o gráfico ele vem representar. E se caso ele furar, digamos assim, esse teto aí, né, que a gente chama de resistência, ele vai testar a máxima feita anteriormente, que daí já é lá naquele ponto que o Murilo tá mostrando ali, ó. Então ele vai testar novamente esse nível de preço, e aí talvez o mercado dê mais uma hesitada, e a gente vê assim, tipo, meio que sobe, mas baixa, às vezes o mercado dá uma lateralizada, né? Ele vai trabalhando alguns dias naquele nível de preço, até que alguma coisa acontece, digamos assim, vem uma notícia boa, vem alguma coisa assim, o mercado responde aquilo, não, eu acho que agora o lucro das empresas vai aumentar, enfim, é uma sensação, né, que o mercado tem e que vai fazendo com que ele compre mais a preços mais altos, e é isso que o gráfico vem medir, né? Então não é assim nenhuma alquimia, né? Não é nenhuma bruxaria a gente pensar assim, não, desse ponto aqui não vai passar. Na verdade é um estudo estatístico, como a gente já falou, né, de teste de regiões. Então a gente vê que ele baixa uma determinada região, se ele vier testar novamente essa região, já há uma memória de preço nos players, né, nas pessoas que estão negociando nesse mercado, de que naquele ponto ali é um ponto bom de compra. Então aí as pessoas começam a comprar novamente e o mercado funciona dessa forma, né? Vamos voltar lá para a gente fala, opa, minha rinite que não chega no sábado, ela aparece, né? Gente, daí a gente falou então um pouquinho sobre suporte e resistência, né? Então o suporte sempre é o piso, né? Resistência sempre é um teto, uma região que ele tem que passar para poder trabalhar acima desses preços, né? E vamos falar um pouquinho agora sobre os indicadores que são médias, né? As médias móveis, né? Gente, as médias, elas dão um norte muito bom, tá? Então, a gente vai dar duas dicas aqui de duas médias importantes para você configurar e colocar no seu gráfico. Que
Então essas duas médias elas vão mostrar para vocês um direcional do mercado, tá? Então, principalmente quando elas se cruzam e as duas estão alinhadas no mesmo sentido, elas mostram para onde é que o mercado está apontando, mas sempre lembrando que às vezes o mercado se afasta demais das médias, ele dá uma seguradinha para as médias encostar e aí depois ele toma aquele mesmo rumo novamente para buscar alvos maiores ou alvos menores, tá? Então, sempre... Desculpa, pessoal. Sempre analisando essa questão de médias vai facilitar para vocês, tá? Vocês podem estar colocando aí na plataforma de vocês e vou falar sobre a plataforma para eles. Então, Samuel, vamos falar sobre o que tu recomenda, cara, pra gente... Hoje, como plataforma gráfica gratuita, eu recomendo o TradingView, né, que é um site aí na internet, vocês podem procurar aí, depois a gente pode colocar também lá no grupo para vocês o site, tradingview.com, se eu não me engano, acho que é .com, é um site internacional, mas ele tem também versão em português ali, então assim, ele tem todas as ferramentas que você pode imaginar para analisar um gráfico, é realmente uma ferramenta muito boa. Ele tem também uma versão paga, porque na versão gratuita ele tem digamos assim, um delay, né, um atraso de 15 minutos, se eu não me engano, mas isso não faz a mínima diferença se você está analisando, por exemplo, um gráfico diário, né, depois do horário, ou mesmo intradia, se você quer analisar um período maior de tempo, ver uma tendência, e aí lá você pode configurar essas médias móveis que a gente vai explicar, né. Você pode fazer tudo através dessa plataforma, né? E também tem plataformas daí pagas, né? A gente utiliza o Profit Chart. Ele tem várias versões, né? Desde versões de entrada, assim, versões mais baratas para vocês poderem assinar, né? Que ele é pago mediante assinatura. Então, assim, por exemplo, a Clear, né? Que é uma das corretoras que eu indiquei ali para você começar a operar de forma gratuita e tal, que não cobra corretagem, ela disponibiliza o Profit Chart mais básico, se eu não me engano, por R$ 9,90 por mês. Então assim, você pode operar por lá, você pode analisar por lá e vai pagar R$ 9,90 por mês ali descontado da sua conta lá na corretora. E também tem outras versões, né, desse mesmo Profit Chart com outras ferramentas mais avançadas, que aí com valores maiores também de assinatura. Mas hoje, né, para iniciar, você pode iniciar tranquilamente pelo TradingView de forma gratuita, ou se você quiser ter uma plataforma paga, também essa plataforma do Profit de entrada também é muito boa e você vai conseguir analisar muito bem um gráfico. E até mesmo o pessoal pode estar utilizando também, para quem quer ter essa facilidade de estar olhando, pode utilizar também o Trademap, né? O Trademap é uma plataforma que ela tem a versão gratuita, né? E nessa versão gratuita você consegue colocar lá dentro essas médias, analisar de repente o volume, tá? Tudo isso daqui que a gente está mostrando aqui você consegue procurar uma plataforma gratuita. Então, Samuel falou do TradingView, tô falando para vocês aqui também do Trademap, que o Trademap você pode baixar no seu celular, pode colocar, então você não precisa até estar ligando no computador, se você de repente, eu sou investidor, eu gosto mais de longo prazo, então eu quero analisar mesmo se essa minha ação está numa tendência, ou se não, se ela inverteu essa tendência, né? Então isso a gente... E também na plataforma dos principais bancos, né? O Banco do Brasil, por exemplo, tem também dentro da sua plataforma uma parte de análise gráfica que é também terceirizada, digamos assim, é a parte do Trademap dentro do TradingView, dentro do próprio sistema ali do banco, bacana, cara. Do home broker, então você consegue analisar por ali e tal, e fazer tranquilamente, colocar médias móveis, tudo isso você consegue fazer diretamente por lá também, né? Então talvez aí o seu banco também tenha, mas se você opera pelo Banco do Brasil também tem essa facilidade. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre as médias, então, pessoal. Como a gente comentou no início da apresentação, né, a gente recebe duas informações da bolsa, né? Que é preço, né, e volume, né? Então, assim, o preço, né, depois que fechou um candle, então vamos falar assim, eu tenho um candle em 20, eu tenho outro que fechou em 21, eu tenho um outro que fechou em 19,
Então, na média, se a gente pegasse na média dos 3 candles, são 3 períodos, a minha média vai ser R$20, que um foi 19, outro foi 20, outro foi 21. Então, a média dos 3 ali deu R$20, certo? Então, peguei um candle, um dia ele fechou em 19, outro dia ele fechou em 20, outro dia ele fechou em 21. Então, a média dos 3 é R$20, tá? Então, então é o seguinte, tem candles de quantidade de período, tá? Se eu estou olhando o gráfico diário aqui, tem duas médias que eu estou apresentando para vocês aí nesse gráfico diário. É uma média de 9 períodos e uma outra média de 21 períodos, tá? Por que 21 períodos? Porque durante um mês nós temos 21 pregões, tá? E a média de 9 períodos, ela mostra com maior força, né, quando a gente há uma inversão de tendência, tá? Então olha bem aqui no gráfico aqui. Eu ia falar sobre as médias, né, Murilo? Importante que as médias elas nos mostram essa tendência do mercado, né? Então, como o Murilo falou, a média de 21 ela vai pegar 21 dias, se a gente está olhando o gráfico diário, né? Então você pode olhar ali, a de 21 é a amarela, então você pode ver ali que ela vem numa descendente, né? E a média de 9, como ela mede um período menor, ela oscila mais. Então assim, ela tem uma parte ali que ela está descendo, e daqui a pouco ela sobe, cruza a média de 21, a média de 21, chega lá em cima, ela inverte de novo e já está cruzando novamente a média de 21. Então assim, é assim que a gente olha tendências, né? Quanto maior a nossa média, a gente vê uma tendência mais longa. Quanto menor a nossa média, a gente vê uma tendência mais curta do mercado. Exatamente isso, pessoal. Então, assim, ó, e tem um outro porém que eu queria falar para vocês. A média, né? A média, a gente tem a média chamada aritmética, que é dessa forma que eu falei para vocês. A gente pegou uma de 19, uma de 20, outra de 21. Vou falar assim, em 21 períodos, em 3 períodos, na realidade, a média deu R$20. Ponto. Fechou? Beleza? Nós temos essa média aí de R$20 em 3 períodos. A 21, a média de 21 eu trabalho dessa forma, é aritmética, né? Então eu vou somando 19 com 20, com 21, daqui a pouco com R$20,50. E aí nesses 21 períodos, nesses 21 dias, a minha média vai estar nesse ponto. Agora está em R$19,80 a média. Beleza, então a média está em R$19,80, a média de 21 pregões. Agora, a média roxinha, ela é um modelo matemático diferente. Você não vai precisar fazer esse modelo matemático, você não vai precisar fazer nenhum cálculo. A única coisa que você vai precisar na hora de configurar a sua plataforma é só trocar lá. Você colocou uma média móvel de 9 períodos, utiliza ela e vai lá e troca. Não quero ela em inversão aritmética, eu quero ela em inversão exponencial. Esse cálculo exponencial quer dizer o quê? Que os últimos candles, tá? Os últimos candles ali, eles têm mais força de representação nesse modelo matemático. Então quer dizer o quê? Se houver uma mudança brusca da tendência, ela vai estar te mostrando, tá? Então esse modelo matemático ele consegue comprovar para você, né, te mostrar de uma forma muito mais rápida que houve uma inversão de tendência. Vocês notem ali, ó, que a roxinha, a média roxinha, que é de 9 períodos e ela é exponencial, ela já virou para baixo. Na hora que deu aquela pancada ali, ela já virou para baixo. Enquanto a de 21, como ela é aritmética, né, então ela leva um peso todo, ela não chegou a virar para baixo ainda, né? E aí a 9, ela já te mostra uma inversão de tendência muito mais rápido. Se você olhar num gráfico diário, você vai ver que na realidade houve uma inversão de tendência muito forte aqui. Então aí a partir disso você consegue identificar, né, no gráfico justamente essa inversão de tendência, né? Então a gente começou a fazer uma tendência, a gente vinha numa tendência de baixa, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, nós vínhamos uma tendência de baixa, tá? Aqui ele tentou inverter a tendência, né? Ele inverteu aqui, ele confirmou e começou a vir para cima. Só que claro, teve mercado, modelo matemático, eles são estatísticos, né, gente? Eles também falham, tá? Não vou falar para vocês aqui que não falham. O modelo estatístico ele também falha, ele também tem erro, tá? O mercado pode ter uma inversão de tendência do dia para a noite. Aqui são 2 dias, ele já inverteu a tendência, ele estava numa perspectiva bacana, em 2 dias ele inverteu a tendência, tá? Então ocorreu isso dentro do índice Bovespa e o mercado tem essas coisas, né? Então aqui
nas médias, tá? A exponencial, quando você está utilizando uma exponencial de 9 períodos, como essa roxinha, você consegue ter ela de uma forma representar para você melhor isso na parte gráfica, tá? E aí a de 21 períodos é aquela amarelinha ali, tá? E aí você pode trabalhar ela de forma aritmética. Então é bem simples, só você configurar lá na sua plataforma. A roxinha você quer de 9 períodos, tá? E vai trabalhar ela de forma exponencial, e aritmética você vai trabalhar com 21 períodos. Claro, nós temos outras médias que a gente utiliza, né, Samuel? Sim, a gente utiliza outros indicadores, né? outros indicadores. Como a gente falou, a gente recebe duas informações da bolsa, né? Digamos, nós recebemos e a plataforma também. Só porque a plataforma, através de modelos matemáticos, ela organiza isso tudo, né? E nos mostra de forma visual, assim, modelos para tomada de decisão, né? Então a gente olha, por exemplo, as médias, a gente olha os candles, a gente tem outros indicadores também que, a partir de toda essa informação que ela recebe de preço e de volume, ela vai organizando isso, e fica muito mais fácil da gente tomar a decisão do que a gente só receber, por exemplo, assim, o preço da ação é tanto. É uma informação só, né? Então a plataforma, ela organiza todas as informações de forma gráfica e visual, da forma que a gente pode olhar e tomar uma melhor decisão, né? Então assim, a gente recebe duas informações, como a gente acabou de falar, né? Então a gente recebe preço e volume. Então não dá pra gente ignorar o volume, tá? Não dá pra O que é o volume, Murilo, para explicar pro pessoal? Então vamos lá, pra gente não atropelar, né? O volume ele indica a quantidade, né, de negociações que tiveram dentro daquele dia, ou enfim, dentro daquele espaço de tempo, tá? A gente está vendo aqui que eu estou com um gráfico ali, né, o volume financeiro ali embaixo, que ele apresenta cada tickzinho daquele ali, né, cada gráficozinho daquele ali, ele mostra um período de 1 hora, tá? Então aqui, ó, e essa linha amarelinha quer dizer que é um período de a média né? uma média de 21 períodos, né? E aí quer dizer o quê? A gente consegue identificar o volume financeiro que foi negociado dentro daquele candle, né? Se teve um candle que teve uma força muito grande, né? Um candle esticou muito, um candle de uma forte alta, e ele confirmou no volume, tá? Ele confirmou no volume, porque é um fato bem importante, tá, pessoal? O volume, ele confirma a tendência. Se de repente começou aquela ação só subir e sem volume, tá? Se não tem baixo volume, quer dizer o quê? Que o pessoal não tá vendendo aquela ação. Estão esperando ela chegar lá em cima para depois chegar e vender ela forte, né? É a mesma coisa que eu vou lá e coloco uma ordem de compra lá de R$100 a 10 reais. O Murilo vai lá e coloca uma de R$100 a 10,01. Tem negociação, e aí a gente vai fazer o preço subindo, mas com volume financeiro muito pequeno, né? Então daqui a pouco o preço está em R$11, mas o volume negociado efetivamente ali foi muito baixo. Então esse volume aí, que é o volume financeiro, ele nos mostra a quantidade de dinheiro que entrou naquele nível de preço, né? Então a gente pode olhar assim, opa, peraí, ó, aqui muita gente entrou no mercado nesse nível de preço, então assim, alguma coisa tem, né? A gente, então, e a média, como em amarelo ali, ela nos mostra o quanto a força compradora, né? O quanto que ela rompeu da média normal que ela é negociada, né? Então, assim, a ação negocia em torno de 2 milhões por dia. Aí um dia ela vem e negocia 5 milhões, isso é algo que tem que nos chamar a atenção, né? Que nos chama a atenção. Então a gente vai olhar o que está acontecendo com essa ação, e pode ser uma oportunidade de compra numa inversão de tendência, num eventual rompimento de nível de preço, né, Murilo? Exatamente isso. A gente pode confirmar a tendência, a inversão de tendência, ou de repente a gente chegar num patamar que aquela ação está tão valorizada, né, Samuel? Sim. Tá tão valorizada que o pessoal começa vou começar a vender, né? Daí começa a ter candles vermelhos. Sim, candles de volume vermelho, né? Que significa o volume de venda, né? Então ali a gente tem ali, ó, barras verdes e barras vermelhas, né?
As barras verdes, elas representam um volume financeiro, mas quando o volume financeiro de compra é maior que o de venda. E nas barras vermelhas a gente já tem um volume muito maior de venda, né? Exatamente isso daí. E olha só, gente, quando a gente pega aí uma tendência, né? Vamos pegar um papel em tendência. Peguei aqui para a gente exemplificar a CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional. É um papel que ele está em tendência, tá? O mercado de minério, de siderurgia, ele está bem aquecido, né? Então a gente tem as duas médias ali, a média de 9 e a de 21. Elas estão bem alinhadinhas, né? Elas estão... Claro, tem que ir no negro, tem que ir no branco ali, né? Que é um dia de alta, dia de baixa, né? O mercado ele não sobe só em linha reta, tá, gente? Ele sobe e aí tem um dia de realização, ele dá mais uma subidinha, ele realiza, né? Então vocês notem também que às vezes ele se afasta muito dessa média roxinha, ele dá uma retraçãozinha, né? Daí ele vem buscar a roxinha, depois ele vai de novo. Ele volta para a roxinha, daí ele vai de novo. Quando ele estica demais a roxinha, ó, ele busca voltar para ela. Daí na hora que ele volta, ele dá outra pancada. Daí ele vai e volta. Agora ele voltou para a roxinha, tá? Então pode ser que ele dê uma pancadinha para cima ou ele espere a amarelinha, que é a aritmética, encostar aqui também. E o que isso nos mostra, né, Murilo? Assim, que a gente não precisa se afobar quando tem um candle muito forte, né? Uma compra muito forte, ou o papel subiu 10% no dia. Eu acho que agora ele vai direto para cima. Exato. Né? Tem que ter calma, porque como vocês podem olhar ali, ele vai, se distancia da média que ele está sendo negociada. O mercado começa a realizar algumas vendas nele, ele volta a encostar na média, então assim, geralmente uma boa compra é perto das médias, né? É perto das médias, você falou um ponto muito importante. Às vezes a gente não quer ficar longe fora daquela oportunidade, aquela ação já está subindo 10%, eu quero comprar, vou comprar. Daí na hora que você compra, no outro dia o mercado começa a realizar um pouquinho, começa a entrar em retração, aí retrai ele 3%, 4%, daí no outro dia retrai mais 2%, aí a média encosta, aí depois ele dá uma outra pancada. Então se você esperasse a média encostar, né, você compraria na média, né, no preço médio, né? E não muito fora da média. Na hora que ele encosta na média, no outro dia ele dá uma pancadinha. E o emocional nesse mercado, né, ele conta muito, né? A gente tem que ser verdadeiro com vocês aqui, porque, por exemplo, ali, ó, deixa eu pegar o mouse e mostrar. Ó, esse candle branco aqui, ó, esse candle grande, a gente pode ver que ele rompeu uma região de preço que vinha sendo negociado aqui, né? E a pessoa podia pensar assim, meu Deus, tem que entrar porque subiu, parece que a CSN vai comprar a Apple. Né? Porque o mercado ele é assim, né? Tipo, quando vem notícia boa de determinada empresa, a empresa vai comprar isso, vai comprar aquilo, é uma empresa que vai dominar o mundo. Então, assim, aí você na emoção vai lá e não, subiu 10%, mas eu vou comprar, não quero nem saber. Mas nesse caso você teria comprado, você ia ver o seu dinheiro ali em alguns dias diminuindo. 6 dias, né? No sexto dia o cara ia ver, opa, agora começando. E comecei a entrar no lucro, né? Então você talvez pudesse, meu Deus, tá indo. Eu achei que ia ser uma coisa e tá sendo outra. Então assim, compre próximo das médias, né? Não tem afobação no mercado. Não, meu Deus, o papel subiu 10%, eu vou perder. Não, calma. Espera ele retrair a média e aí faça a sua compra, né? Nunca tome decisões assim instantâneas, né, de compra num determinado papel. Analise, né? O gráfico está aí para isso, para a gente poder parar, analisar e ver como é que ele está se comportando. E as médias, elas são mais um dado para reforçar a nossa opinião de compra ou venda de determinado papel. Exatamente. Então, assim, as médias, né, ela mostra uma tendência. É claro que aqui eu peguei um papel que está mostrando bonitinho para vocês, né? Se vocês pegar um papel que não tiver em tendência, essas médias vão, uma cruza para baixo, daqui a pouco a outra cruza para cima, e aí vocês vão ver que fica um negócio bagunçado, né? Que é o tipo de papel que a gente não recomenda vocês entrarem, né? Principalmente pessoal que está começando, busquem assim, ó, papéis numa tendência que ele sobe, ele retrai a média, ele sobe, ele retrai a média. Então a gente tem assim uma quantidade de papéis que funcionam dessa forma, né? Que são papéis melhores de operar quando você está começando, porque senão
você pega, por exemplo, um outro estilo de gráfico, talvez depois a gente possa até mostrar ou colocar lá no grupo, que aí o mercado vai lá em cima, né? Tem 10% de alta num dia, daí no outro dia cai 15%, daí no outro dia sobe 5%, daí depois cai 5%, e aí ele vai lateralizando, ele vai subindo e descendo e você fica naquele meio do tiroteio ali e não sabe o que faz, né? Fica assim, meu Deus, hoje eu tô feliz, tô ganhando, hoje tô triste, tô perdendo, né? Então, assim, são tipos de papéis que a gente não recomenda quando você não não consegue ver uma tendência nele, né? Exatamente isso, né? Então assim, as médias elas servem para justamente isso, né? Elas alinhadas, elas mostram uma tendência, né? E ela também mostra o movimento de retração, né? Então, muitos papéis aí, notem que se ele fura, né, as duas médias, tá? Geralmente furam, quer dizer, a roxinha ali, né? Geralmente ele para na amarelinha, tá? Tem um pontinho só que ficou aqui fora da curva, tá? Um ponto fora da curva aqui. O preço ficou abaixo da média, mas a média, a menor, ela não chegou a cruzar a média maior, né? Então, talvez por isso a gente pudesse não realizar uma venda ali, né, Murilo? Exatamente. E eu tava, confesso para vocês que eu tava posicionado, vi essa inversão aqui no dia, eu pensei, bom, agora eu acho que vai ser a hora de sair, vou esperar amanhã para confirmação, né? E no outro dia o mercado fez isso daqui, animou, né? E aí aqui ele confirmou a continuidade da tendência, ele foi embora, né? E ele tá indo ainda, se mantém ainda em tendência aí, né? Então um papel aí foi muito bonito, né? Só exemplificando para vocês aí uma tendência, né? Pegando uma tendência de alta, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre Fibonacci, né? Não vamos se alongar muito, porque senão a gente vai estourar o nosso tempo, já estamos no limite aí, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre Fibonacci. O que é Fibonacci? Quer dar uma breve explicação para ele, Samuel? Posso? Boa pergunta, né? Fibonacci, na verdade, eu não sei qual foi a explicação que tu preparou, Murilo, mas na verdade também é tipo um modelo matemático, né, desenvolvido por Leonardo Fibonacci, que ele viu que no universo, né, em todas as coisas, há determinadas, digamos assim, avanços e depois uma retração e avanço, e quando a gente vai calcular esses avanços e retrações em várias coisas, né, na parte geométrica de, por exemplo, arquitetura, até na nossa própria face, né, a construção de todas as coisas, a gente vê um respeito a determinados níveis de, como é que eu posso chamar isso? De retração, né? Nível de medidas, né? Em níveis de medida, né? Assim, mas tem um nome para isso, proporção, né? Proporção. Então, assim, a gente vê... Mas tudo começou com os coelhos, né? Quer explicar? Vou começar contando ao pessoal sobre os coelhinhos. Então, Leonardo Fibonacci, ele queria procriar coelhos. Então, ele pensou assim, bom, um coelho eu não procrio, então eu preciso de um coelho, mais um coelho, aí eu vou ter 2. Depois 2 coelhos mais 1, aí eu vou ter 3. Depois 3 mais 2, eu vou ter 5. Então ele começou a criar essa projeção aritmética. Tá? Aí ele começou a chegar a criar níveis, né? E aí ele, depois dessas projeções, ele começou a fazer divisão desses números, tá? Então ele dividia o 2... Gênio, né? O cara foi fantástico. Ninguém faria isso, né? Mas ele foi fazer. Então ele dividia o 2 por 1, ele tinha uma projeção de 50%. Depois ele dividia o 5 pelo 3 e ele tinha uma projeção de 61,8%. E aí assim ele foi fazendo as contas, né? Daí depois ele pegava um número mais à frente, dividia pelo outro lá de trás, ele tinha a projeção de 38,2%. E ele constatou que essas projeções, esses movimentos de retrações, eles estavam nas nossas medidas corporais, de face, na medida de um caracol, nas medidas do universo. E aí até que descobriram que o gráfico da Bolsa de Valores também respeitava essas projeções, né? Então é uma ferramenta muito bacana, que a gente não vai se estender muito para falar sobre ela, porque o nosso tempo aqui não daria tempo para explicar exatamente todo o comportamento dela, mas é uma ferramenta muito bacana que depois você pode estar procurando alguns vídeos para entender um pouco mais sobre ela, que é a ferramenta de projeção de Fibonacci. E essa projeção de Fibonacci você consegue verificar. Olha o gráfico aqui como eu tracei, a gente traçou esse gráfico aqui do fundo até essa primeira alta aqui, e depois ele tinha uma projeção bem otimista para bater lá em 21,51. Ele foi lá e bateu em 21,51 e fez um movimentinho corretivo.
tá? Então, assim, a projeção de Fibonacci, ela te mostra até onde o mercado pode ir, tá? E sempre que depois disso o mercado pode começar a fazer algumas realizações do papel, tá? Então, sempre que a gente puder tá olhando Fibonacci, a gente vai ver que, pô, o mercado fez um direcional bonito, o mercado está subindo muito forte, o mercado chegou num patamar agora que eu acho que já tá suscetível de realização. Então, Fibonacci vai te mostrar. E depois, assim, o mercado começou a vender, inverter um pouquinho a tendência, ela também vai te mostrar por movimento de retração até onde o mercado pode vir retraindo essa alta toda que ele teve, tá? Então, se o mercado chegou lá em cima, ele parou, agora ele inverteu a tendência, aí por movimento de retração tu consegue verificar até onde esse papel pode vir caindo, aí o mercado vir vendendo ele, né? E realizando, né? E no mínimo, né, o pessoal pode usar isso aí, se não quiser assim traçar para... claro que é sempre bom aprender, né, porque você vai encontrar no mercado várias pessoas que acreditam que realmente o mercado se move assim, outros que não, mas no mínimo você pode usar para pelo menos medir assim, eu pretendo fazer 100% aqui nessa operação, então ela já andou até aqui, até quanto eu vou ter que, enquanto que eu vou vender o papel. Você faz as medidas ali automáticas, né, através dessa ferramenta aí também. Mas, por exemplo, nesse caso de CSN, a gente vê assim que funcionou perfeitamente, né? Porque então, o papel entrou em tendência, né? Sim, entrou numa tendência e tal. Então você pode ver assim ó, que ele esticou ali, né? O Murilo traçou da mínima do gráfico até a máxima da primeira perna ali. Então ele veio, ele retraiu um pouquinho, ele respeitou os níveis, né? Porque ali ó, essa linha tracejada, ela representa os níveis de Fibonacci, né? Então ele foi, retraiu, depois ele fez mais uma perna, aí ficou trabalhando naquela região e assim ele foi desenvolvendo dentro dessa projeção, né? Então assim, funcionou perfeitamente, então é algo que a gente pode sempre estar olhando dentro dos nossos estudos, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre ondas de Elliott, né? Tem um vídeo que eu postei no dia 13 de julho, né? Inclusive fiz uma análise, de repente vocês depois quiserem dar uma olhada nesse vídeo, fiz uma análise do Ibov por ondas de Elliott, né? Por Fibonacci, enfim, compilei algumas informações nessa análise do Ibovespa. E o alvo, engraçado, né, cara? O alvo ele bateu, ele falava que era 106 mil pontos, o índice futuro bateu em 106 mil pontos, ele não passou. Fez um movimento corretivo que foi A, depois tentou fazer aquela perninha da B e agora a gente está indo para C aí, que se concretizar é preocupante, né? Mas gente, como é que funciona Elliott, tá? O que são as ondas de Elliott, né? Eles são os ânimos, né? Os ânimos do investidor, o ânimo do mercado. Você também não fica animado todo dia, às vezes a gente tem aqueles dias de baixa, aquele dia que não está tão animado como deveria. Às vezes a gente está um pouco mais empolgado, e assim o mercado, né? Se a gente pegar também, parar para analisar, vamos olhar o mar, né? Vamos olhar o mar, né? Vamos falar sobre do oceano. Chega aquele dia que a gente vê que o mar tá rolando altas ondas, né? Tinha alto surf, né, Samuel? Hoje tinha. E aí o mercado tem altas ondas, o mercado tá com onda bacana. E depois no outro dia tá aquela marezinha baixa, morta. Daqui a pouco dá uma sacudida no mercado, no mar, entra o vento atravessado. E esses ânimos também são comprovados, eles também vêm para a bolsa, né? Então essas ondas, elas se repetem na bolsa de valores. E assim, quando o mercado fez ali, falando sobre o índice Bovespa, né? Quando a gente teve aquela alta do Covid, depois a gente fez uma primeira alta. Aí o movimento faz um movimentinho corretivo, pequeno, tá? A perninha 2. Depois a gente tem a perna 3, que é mais longa. Uhum. A perna 4 faz uma retração e a perna 5 ela é mais curtinha, tá? E aí o movimento inicia A, B, C, tá? Então ele faz um movimento corretivo que é ABC, para depois ele dar continuidade no movimento altista, né? Mas lembrando assim, o mercado ele não sobe em linha reta, tá, gente? Então ele sobe, ele faz uma retraçãozinha, depois ele dá uma alta um pouquinho maior e retrai, depois ele faz uma quinta perninha ali, que é a perna mais curtinha, para depois ele iniciar o movimento corretivo. Então sempre é bom estar entendendo um pouquinho sobre Elliott, tá? Sobre essa questão de ânimos. Às vezes a gente vê algo que subiu demais, a gente quer
quer entrar para não ficar fora daquela oportunidade. Até para poder se preparar, né, Murilo? Tipo, estamos chegando aí numa perna 5, por exemplo, ali, né? Eu acho que aqui é um nível de máxima do mercado, então ali você já vai sentir tipo os players, né? As pessoas que estão negociando no mercado ali um pouco mais cautelosas, e aí o mercado começa num movimento corretivo, então ali você pode se proteger, você pode talvez vender as suas ações, né? E sair antes de uma eventual queda maior que retire parte da sua lucratividade, né? Então é importante. Elliott também foi um gênio desses, tipo Leonardo Fibonacci, que não tinha nada para fazer. Aí começou a pegar uns gráficos e estudar, né? Então, provavelmente não era casado, né? Não, provavelmente não tinha filho. Não tinha filho, não era casado. Não... Senão a mulher arrumava uma porta para ele consertar, um telhado. É verdade. E aí ele pegou os gráficos e começou a estudar essas tendências de mercado, então ele começou a identificar padrões, né? Então a partir desses padrões do mercado americano, do mercado de bolsa de valores americana, ele começou a identificar que, peraí, parece que tudo faz assim, ó, né? Vem uma perna 1, vem uma perna 2, 3, mas isso tudo são modelos, né, pessoal? Tanto Fibonacci quanto Elliott, que são padrões que a gente vê que em alguns casos funcionam, mas nem em todos os casos você vai ver isso se confirmar 100%, né? Então, assim, são estudos que a gente pode fazer dentro de um gráfico, mas que não quer dizer que eles funcionarão 100% das vezes, né? Então, por exemplo, agora a gente está numa correção, né, no Ibovespa, que a gente vê que talvez ele possa cair um pouco mais antes de fazer novamente um novo movimento de alta. Mas isso não quer dizer que ele tenha que chegar ou que ele vá chegar, né? Porque, por exemplo, agora a gente vive num momento de aumento de casos de Covid na Europa, nos Estados Unidos, eleição americana. O momento é um momento que requer atenção, cautela, né? Mas se amanhã, por exemplo, na semana que vem, quarta-feira, o Trump ganhou a eleição, os casos de Covid na Europa já estão baixando, quem sabe a gente não tem uma correção maior do mercado e já venha novamente uma tendência de alta, né? Mas são modelos que a gente pode estudar e que a gente pode... Salva muita gente também, né? Salva. Então, se a gente estudar e sentir que o mercado está em um determinado momento, a gente pode pensar, aqui é um momento bom de eu reforçar uma proteção, né? Como eu já falei aqui, existem proteções contra quedas que funcionam como seguro do nosso carro, seguro da nossa casa, que protegem o nosso patrimônio num determinado nível de preço ali. Então, todo esse estudo estatístico aí, ele nos ajuda nessa parte. Exatamente, né? E vamos falar um pouquinho sobre figuras, né? Só para a gente exemplificar aqui para o pessoal rapidamente, né? Que o gráfico ele também, sempre quando ele vai ter uma inversão de tendência, né? Ele sempre forma uma figura geométrica, né? E daí depois, claro, tem uma infinidade, assim como a gente falou dos candles, que tem uma infinidade de candles, né? Aqueles ticks, vocês vão conseguir encontrar bastante candle no mercado. Aqui também existe uma infinidade de figuras geométricas, né? Nós não vamos falar todas aqui porque não há tempo hábil, né, para isso, né? Mas vamos falar sobre 3 figuras aqui que elas aparecem muito no mercado, né, Samuel? Elas são, na verdade, são padrões também, né? São padrões que são identificados dentro do gráfico e que, como a gente já falou aqui, o gráfico ele não é nenhuma bruxaria, né? Não é assim, meu Deus, como é que foi ali e voltou? Na verdade, eles representam um sentimento das pessoas que agem nesse mercado. Então, assim, se eu, Samuel, estou operando ações e utilizo o gráfico para operar, eu estou ali, comprei a ação, aí ela sobe, ela faz um fundo, começa a subir novamente, vai lá em cima. Quando ela volta, como a gente já falou ali sobre resistência, sobre suporte, eu vou analisar quais são esses níveis de suporte e resistência e vou tomar as minhas decisões, né? Se eu invisto mais dinheiro naquela ação ou se eu saio dela.
Então é isso que esses padrões de figuras geométricas nos mostram, né? Quer falar um pouquinho sobre elas, Murilo? Vamos falar um pouquinho sobre o topo duplo aqui, né? Só o topo duplo ou fundo duplo. Na realidade, o fundo duplo ele vai ser igual ao topo duplo, tá? Não vai ter, a única coisa que ele vai estar invertido, né? O mercado ele vem fazendo uma tendência de queda, vem caindo, faz topo, né? O mercado sempre faz isso, ele faz um topo e um fundo. Daqui a pouco ele faz um topo e faz um fundo. Ele faz um topo e faz um fundo, até que esse fundo aqui fique no mesmo nível do fundo anterior, tá? De repente ele ficou aqui nesse mesmo fundo aqui, nesse mesmo nível. E aí ele veio e rompeu esse topinho aqui que ele tinha feito anterior, quer dizer o que? Ele já vai fazer um topo mais alto que o topo anterior. E aí, ele na hora que ele rompeu essa região aqui, é a chamada região de resistência, rompeu, ele veio para cima, quer dizer o que? Que ele está fazendo uma inversão de tendência, né? Então aqui ele está invertendo essa tendência, que vinha uma tendência de queda, para fazer uma tendência de alta, né? E como a gente falou anteriormente, né? Por exemplo, ele fez o primeiro fundo, subiu, foi testar novamente o fundo anterior. E como que a gente vai saber? E agora, né? Chegou naquele nível de preço. Será que ele sobe ou se ele desce? O que vai fazer com que a gente tome essa decisão? Olhar aquelas outras coisas que a gente falou. Volume é uma das coisas, né? Se chega naquele ponto ali, há um nível de compra, você vai vendo, opa, peraí, tá começando a subir. E o volume confirma essa compra, você vê um nível de volume maior naquele ponto, quer dizer que naquele ponto ali o mercado está respondendo com compra. Então, muito provavelmente, ele vai para cima, né, Murilo? Exatamente. E às vezes nesse ponto, vou dar um exemplo aqui, ó, nesse ponto aqui, o mercado veio, tocou aqui e veio para cima e depois ele desceu. Na hora que ele chega nesse pontinho aqui, ó, nessa região de resistência, a gente ia pensar, fez o fundo duplo aqui. Só que ele não confirmou, ele não veio para cima, daqui ele veio para baixo. Então o que ele poderia chegar aqui e fazer? Continuar vindo para baixo, nessa região. Sim. Poderia vir para baixo aqui, né, só dar continuidade nesse movimento. Só que não, aqui ele parou, né? Daí se você olhar o volume, ver que tem volume de compra aqui, né, o volumezinho acima da média, vê que, opa, o mercado aqui está reagindo, né, o pessoal está comprando porque acredita que aqui está barato. Né? Então é uma região que tá com preço bacana, né? Tem uma outra figura geométrica, tá, pessoal, que a gente utiliza muito. É claro que a gente só vai falar sobre essas duas aqui, porque não daria para falar de todas. Tem infinitas, tá? Tem gente que vê até dinossauro em gráfico. Outro dia eu vi até o Bradescão, o cão. E aí essa aqui ela é chamada de ombro, cabeça, ombro, né? Que vocês podem... elas são as mais comuns que vão aparecer muito para vocês, né? É o ombro, cabeça, ombro, que pode ser dessa forma aqui que ele tá com a cabeça para cima, ou pode ser invertido, né? Que daí é um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? E que esse aqui é o fundo duplo, que invertido também vai ser o topo duplo, né? Então nesse aqui ele faz o que? Ele faz um candle, ele faz um movimento de alta, retrai, essa aqui é a linha do pescoço, depois ele faz um topo mais alto que esse topo aqui e ele desce, e aí aqui ele tenta fazer uma outra puxada, mas o mercado não tem mais força, então ele começa a descer. Se ele perder esse fundinho aqui, ó, se ele perder esse fundinho aqui que é a linha do pescoço, ele vai projetar esse movimento todo aqui para baixo. Então se aqui estava 18 e aqui está 20 reais, ele vai projetar essa diferença de 2 reais aqui para baixo. Então ele vai vir, se aqui estava 18, ele vai vir buscar os 16 reais aqui. Isso é uma projeção, é um método estatístico, né? Então ele vai buscar essa região aqui dos 16 reais se ele perder essa região dos 18, tá? Então o ombro, cabeça, sombra ele funciona, é bom estar sempre antenado, né? Mas o mercado pode vir também chegar nessa região aqui, bater e voltar para cima e ir embora, né? Sim. Tudo é uma quantidade de informações que a gente vai ter para analisar, né? Informação do preço, volume, como a gente viu. E essas coisas é que vão fazer a gente tomar a decisão, né? A gente nunca pode partir assim, é ombro, cabeça, ombro, então vai projetar aqui. Não necessariamente, né? A gente tem essa informação, né? Porque enquanto o gráfico não confirma, a gente não vê a imagem completa ainda, né? A gente pode olhar e ter assim, parece uma formação do ombro, cabeça, ombro. Mas tudo vai ser confirmado através da força compradora ou vendedora, né? Exatamente, né? Daí a partir dessa linha aqui, vocês traçam uma linha aqui, ó, pegando esses dois fundinhos. Um ombro pode ser maior que o outro, sabe? De repente, o ombrinho que tá, o ombro direito aqui pode ser maior que o ombro esquerdo e tal.
e aí o mercado pode vir jogar isso aqui para baixo. E aí vocês vão ter essa projeção aí, tá? Mas não se assustem, tá, pessoal? Essas coisas gráficas, assim, a princípio, né, parece que assusta. Meu Deus, ombro, cabeça, ombro. Falou que tem gente que vê até dinossauro. Vocês não se preocupem, porque essa questão de figuras gráficas, assim, tem uma infinidade de figuras, né? Como a gente falou, parte gráfica, né, análise técnica em si, ela é bem ampla, né, um universo de estudo, então assim, tem bastante coisa, mas não necessariamente você precisa ser um expert em análise técnica, né, para começar a operar no mercado de ações, até porque não é esse o objetivo da jornada, né? O nosso objetivo aqui é somar uma quantidade de informações que você consiga olhar o mercado assim, sem ser um leigo, né? Um extremo leigo, assim, meu Deus, o que é isso? Aqui é barato ou não é? Saio comprando, não saio comprando? Então, assim, para dar um norte para você começar a investir, né? Dar o primeiro passo e entrar nesse mercado de renda variável, que hoje no Brasil ainda é uma pequena parcela da população que acessa esse mercado, né? Tem aumentado, mas ainda é muito pequena, perto de outros países aí, tanto da Europa quanto dos próprios Estados Unidos, que quase toda a população, sei lá, mais de 60% da população investe em ações lá, tem ações de empresas, enfim, tem vários canais focados somente em análise de ações. Então, assim, isso com certeza vai ser uma realidade no Brasil em pouco tempo, né? Porque o nosso nível de rentabilidade na renda fixa está muito baixo, então assim, quem tem estoque de capital, quem tem um dinheirinho guardado ali mesmo, seja pouco, se o dinheiro está na poupança ou em alguns outros investimentos em renda fixa, você pode estar até perdendo para a inflação, né? Então assim, o seu dinheiro está perdendo poder de compra ano após ano. Então, uma das saídas para isso é entrar em mercado de renda variável, seja ações, seja fundos imobiliários, seja através de fundos de ações, né? Como a gente já falou. E a análise gráfica ela vai ser mais uma ferramenta na sua tomada de decisão. Exatamente, é como o Samuel falou, tá, gente? A gente não veio aqui para explicar para você se tornar um grafista, né? Para você saber como é que todos os comportamentos do mercado, não, mas a gente quer que você tenha um conceito básico, para que você pense e analise aquela empresa, depois venha no mercado, no gráfico e dê uma analisada, ver se ela está num ponto bacana, né? E aí, caso a informação fundamentaliza com uma análise gráfica, aí vocês vão ter um nível de assertividade muito bom, né? E resultados melhores, né? Com certeza. Pessoal, conseguimos cumprir o horário hoje, não se estendemos. E essa é a nossa quarta aula, né, da jornada. Quarta aula da jornada, né? Mais uma aula de conteúdo aí muito bom, né, cara? A gente, é claro que se a gente fosse abrir cada item desse seria uma aula específica, né? Pela quantidade de informações, toda aula a gente tem, se a gente pegasse cada slide, eu vou falar assim, toda aula a gente tem 10 slides. Se a gente pegasse cada slide daquele ali, a gente falaria no mínimo 2, 3 horas sobre cada assunto daquele ali. Mas a gente tentou trazer de uma forma mais resumida para você, para que você pudesse entender, ter o direcionamento de todas as informações, né? E aí você tenha o básico, né, para você começar sabendo o que você tem que procurar, né? Então depois você pega esses slides, você revisa, você pega esses conteúdos, você pesquisa um pouco mais sobre cada assunto que a gente deixou em cada slide desse, e aí vai de você, né, querer buscar mais conhecimento ou não, né? Lembrando que a persistência é o caminho do êxito, né? Então não adianta a gente fazer algo e daqui a pouco ver que não, esse mês comprei umas ações e já estou perdendo dinheiro, não vai dar certo, daí não é para mim, não esse é o caminho das pessoas que não... Samuel e Murilo são dois mentirosos. Esse é o caminho das pessoas que não têm sucesso, tá? Então se você quer ter sucesso, você precisa ter persistência, tá? Então a persistência é que leva o caminho da perfeição, o caminho do êxito, tá? E leva os dividendos também, né? Postei lá no grupo lá os dividendos que eu recebi aí essa semana de Arezo e CCR. Para quem não conhece, CCR é a empresa que vai cobrar o pedágio aqui na nossa região sul de Santa Catarina, aqui, né? A região de Laguna, Tubarão.
é a empresa que vai gerenciar essa parte da rodovia BR-101 Sul. Então, sempre que você pagar o pedágio lá, eu vou estar recebendo um pouquinho. Então vamos transitar bastante aí para contribuir com Transitem tem bastante. Vamos para lá e para cá, vai bastante na praia. Mas é isso, né, pessoal? A gente sabe, como o Murilo falou, a persistência é o caminho do êxito. E uma outra coisa assim, que ninguém vai fazer por você aquilo que você tem que fazer, né? Então, assim, você tem que dar realmente esse primeiro passo. A gente vê assim, que tem bastante gente dando feedback positivo pra gente em relação à jornada, mas a gente vê que ainda tem uma alta porcentagem de pessoas do grupo que não tem interagido, que assim, não tem dado feedback nenhum. Então, assim, se você tá no grupo, com certeza você teve um despertar assim, opa, quero saber um pouco mais sobre isso. Mas não fique apenas no quero saber um pouquinho mais. Queira realmente entrar, né, como a gente falou, entre com um pouco de dinheiro ali, dê esse primeiro passo, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você, ninguém vai dizer assim, ó, fulano, comprei 100 ações lá do Banco do Brasil pra ti, tá? Não, dificilmente alguém vai falar isso pra você. Então, assim, faça, né? O dinheiro que você aplicaria numa outra coisa, você vai lá, aplica em mercado de ações, não é bicho sete cabeças. Hoje, como a gente já falou nas outras aulas, você abre a conta de forma fácil, você investe de forma fácil. Esse conhecimento aqui está chegando de forma gratuita para você. Então, assim, as coisas vão se somando para que você possa tomar a sua decisão. Mas não é eu, não é o Murilo que vamos tomar essa decisão por você, né? Você tem que dar esse passo. Então, assim, tenha esse encorajamento de querer mudar a sua vida financeira, de querer melhorá-la se ela já é boa, né? Se você já tem estoque de capital, por exemplo, se você já tem uma boa quantidade de dinheiro poupada, e isso é muito bom, né? Já quer dizer que você é uma pessoa persistente, disciplinada na sua vida financeira, mas você pode ganhar uma rentabilidade melhor, né? Você pode abrir os horizontes dos seus investimentos, começar a olhar as empresas, como a gente já falou. Então, faça a sua parte. Isso aí, né? Cada um, a gente, como o Samuel falou, a gente não pode fazer esse papel por você, né? E tem aquela frase que a gente colocou ali, né? O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência de chegar a um objetivo, tá? Então, a gente não pode simplesmente parar e pensar que, eu comecei a aportar esse mês, já vi que não tá dando certo. Não, é uma jornada, né? Uma jornada para você criar o seu patrimônio para chegar lá na frente, né? É aquilo que a gente sempre vem falando desde o início. Chega lá na frente, você vê que estou com patrimônio formado, agora deu 3 horas da tarde, vou curtir minha prainha, né? Eu já tenho uma renda, já tenho minha independência financeira, já consigo manter o meu padrão de vida, né? Justamente com que o mercado já me proporciona de rendimentos, já me proporciona de dividendos, enfim, mas isso não é um trabalho, não é algo que vai ser feito com 2 meses, nem com 2 anos, né? Então é um trabalho para se formar um patrimônio ao longo de alguns anos, tá? Então sempre tenha anotado o quanto que você investiu, já investi 1.000 esse mês, 1.000 outro mês, né? Esse mês eu investi 500, então tenha anotado seus aportes, né? Quanto que você já tem aportado, e faça um controle dos seus investimentos, né? Sabendo quanto que você comprou, né? E quanto que você quanto que está sendo valorizado o seu patrimônio. Tem aquela planilha, né? Aquela planilha de acompanhamento, vão dar de bônus pro pessoal aí, Sim, a gente pode dar um brinde aí pro pessoal, né? Aquela planilha, né? Que aí você consegue alimentar o que você comprou e consegue ver a evolução do seu patrimônio, né? Depois você só vai lá e coloca os preços que elas estão sendo negociadas. E hoje até a gente tem formas de automatizar, né? Então ela já atualiza automático, né? A minha planilha é assim. Eu tenho uma planilha pelo Google Sheets, né? Que é a parte de planilha do próprio Google. Então quem tem um e-mail do Google aí consegue acessar. E ela já atualiza de forma automática. Você abre a sua planilha lá, ela já atualiza a cotação. Você só registra o preço que você comprou e o preço atual ele atualiza sozinho e já te dá a porcentagem de quanto que você teve de valorização na sua ação ou de desvalorização, né? Porque a gente sabe que o mercado é de renda variável, então ele pode tanto variar para cima quanto variar para baixo. E a gente não vende ilusão, a gente vende a vida real, né? Na verdade estamos dando um conhecimento aí gratuito.
E a gente botou ali embaixo ali até o próximo sábado, mas não vai ter até o próximo sábado, né? Porque É verdade, né? Chegamos ao final. Chegamos ao final da nossa jornada Primeiros Passos aí, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente preparou esse conteúdo com muito carinho para vocês. Espero que isso sirva para vocês, sirva para tomada de decisão. É claro que o nosso trabalho continua, a gente vai sempre dar continuidade nos nossos projetos, nos nossos trabalhos, né? A gente gosta muito do educacional e aí a gente vai estar fazendo um outro trabalho, né? A gente vai estar sempre trocando ideia, eu e o Samuel a gente sempre gosta muito sobre isso. Mas a jornada, o projeto Jornada Primeiros Passos eram 4 sábados e a gente está concluindo aqui hoje. Meu agradecimento a vocês que acompanharam, que assistiram e que conseguiram absorver esse conteúdo. Só desejo para vocês que tenham sucesso, tenham persistência, que aí vocês vão com persistência, a gente, como aquela frase falou ali, é o caminho do êxito, tá? Eu também quero agradecer, né, o pessoal que tem acompanhado, que me mandaram mensagens aí, né, bastante feedback legal mesmo, pessoal que está acompanhando. Alguns me falaram, não consegui acompanhar ao vivo, mas estou acompanhando durante a semana, isso também é bacana. Lembrando que a gente está num final de semana que tem até um feriado aí, né, na segunda-feira, então assim, se você ainda está atrasado em relação ao conteúdo, né, ou deixou alguma aula para trás, está vendo essa aula ao vivo aqui, mas deixou alguma aula para trás, as aulas ainda estão disponíveis ali na descrição do grupo, então vai lá, né, assiste. A gente ainda não sabe até quando vai deixar as aulas ali disponíveis, né? A gente tem outros projetos também para apresentar para vocês aí muito em breve. Mas assim, a gente espera que vocês tenham aproveitado bastante, né? Como eu converso com o Murilo, se a gente tivesse a oportunidade de ter 4 aulas assim, gratuitas, quando a gente começou, com certeza a gente teria começado muito melhor do que começou na época, né? A gente começou meio que na sorte, né? Quando a gente iniciou, eu iniciei um pouco antes com o Murilo, mas quando a gente iniciou, a gente pegou um mercado também de tendência, uma tendência de alta, bonita, o mercado subindo, mas a gente também tem que, como a gente deixou claro para vocês aqui, a gente tem que saber reconhecer momentos também que o mercado está fazendo algum tipo de correção, né? Então, assim, todo esse conhecimento eu tenho certeza que vai dar uma bagagem muito legal para vocês poderem iniciar de forma embasada nesse mercado, né? Então, eu quero agradecer, desejar um bom final de semana, um ótimo feriado. Estudem, a gente está lá no grupo, o grupo vai continuar, então, assim, se tiverem dúvidas, nos procurem lá no grupo, né? Mandem lá, vamos movimentar o grupo lá. Né, as dúvidas, às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa que está quietinha lá no grupo com vergonha de perguntar. Então, assim, também pergunte lá que a gente está disponível, né, Murilo? Isso aí. Fechou? Fechou. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Bom feriado para vocês.